Os depoimentos dos donos do grupo JBS, que fazem parte de um acordo de delação premiada e que foram divulgados pelo colunista Lauro Jardim, do site do jornal O Globo, desencadearam ações do Supremo Tribunal Federal e também uma operação da Polícia Federal que começou hoje de manhã. O STF autorizou o afastamento de Aécio Neves, do PSDB, da função de senador. E a Operação Patmos prendeu 8 pessoas, entre elas a irmã e o primo de Aécio Neves e também um procurador da República. A gente começa a cobertura desse dia importante na história do país, indo direto a Brasília falar com a repórter Camila Bonfim. Camila, boa tarde para você. Quais são as primeiras informações dessa tarde? Boa tarde para você, Sandra, e para o Evaristo. Boa tarde a todos. Olha, as primeiras informações são as seguintes. Essa delação dos executivos da JBS já está homologada pelo Supremo Tribunal Federal e essa operação que foi executada pela Polícia Federal hoje foi deflagrada 10 horas depois que vieram à tona essas revelações feitas pelo jornal O Globo. Hoje, a irmã de Aécio Neves, Andréa Neves, foi presa na operação. Ela é suspeita, segundo as investigações, de atuar como intermediária do senador, de ter solicitado R$2 milhões ao dono da JBS, Joesley Batista. O empresário disse então que queria conversar pessoalmente com o senador Aécio Neves e essa conversa com o parlamentar foi gravada. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu a prisão de Aécio Neves e também do deputado Rodrigo Rocha Loures. O ministro Luiz Edson Fachin negou essa prisão, mas autorizou buscas e também o afastamento dos dois dos cargos, ou seja, o afastamento de Aécio do mandato de senador e de Rodrigo Rocha Loures do mandato de deputado federal. E o procurador Ângelo Goulart, do Ministério Público, também foi preso nessa operação. Ele que é suspeito de atrapalhar a negociação dos delatores, ou seja, dessa delação dos executivos da JBS. E a gente tem novas informações que são de documentos da investigação aos quais a gente teve acesso. A informação é a seguinte, que em relação a essa história do procurador, o Joesley Batista, o dono da JBS, diz na delação que avisou o presidente Michel Temer que havia um procurador recebendo dinheiro para vazar informações sigilosas de uma outra investigação, a Operação Greenfield, que investiga fundos de pensão. Segundo Joesley, essa informação dada ao presidente foi numa reunião no Palácio do Jaburu, no dia 7 de março, às 10h40 da noite. E ainda a informação, segundo as investigações, que o advogado Willer Tomás, que também foi preso hoje, intermediou contatos entre esse procurador que recebia para vazar informações e o advogado da JBS, que se chama Francisco de Assis e Silva. São informações que acabaram de sair, por isso a gente está lendo aqui para ter precisão nessas informações. Ainda segundo esses documentos da investigação, Joesley contou na delação que esse advogado que foi preso hoje, Willer Tomás, disse que o procurador chegou a gravar um depoimento no Ministério Público do ex-funcionário Mário Celso e mandou todo esse depoimento gravado, o áudio, para o advogado da JBS, Francisco de Assis, ou seja, vazando um depoimento dado no Ministério Público nessa outra investigação de fundos de pensão. E aí começaram então as tratativas do acordo de delação do dono da JBS. Segundo ele, a turma do PMDB no Senado, como ele chama na delação, começou a se afastar e foi aí então que a delação ganhou um ritmo e de fato foi fechada e já está homologada pelo Supremo. E ainda segundo Joesley, havia um receio desse advogado, Willer Tomás, preso hoje, de que os amigos dele, segundo está dito na delação, fossem comprometidos nessa colaboração. Vamos ver os detalhes na reportagem. A operação foi batizada de Patmos, a ilha grega onde o apóstolo João teve visões do Apocalipse. A pedido da Procuradoria-Geral da República e com autorização do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal esteve no Congresso. Os policiais chegaram de terno e cumpriram mandados de busca e apreensão nos gabinetes dos senadores Aécio Neves, presidente do PSDB, Zezé Perrella, do PMDB de Minas Gerais, e na Câmara, no gabinete do deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná. A Polícia Federal também esteve no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, onde há suspeita de que o deputado Rodrigo Rocha Loures tenha tentado atuar em favor da JBS. A polícia buscou provas na casa de Aécio, que fica no Lago Sul, um dos bairros mais valorizados de Brasília. O senador estava em casa quando os policiais chegaram. A operação é resultado da delação de executivos da JBS, entre eles o dono, Joesley Batista, antecipada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. O ex-deputado Eduardo Cunha foi alvo de novo mandado de prisão na operação de hoje, assim como Lúcio Funaro, operador do PMDB,
que também está preso. Por causa dos indícios reunidos até agora com a ajuda dos delatores da JBS, a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão do senador Aécio Neves e do deputado Rodrigo Rocha Loures. O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, negou, mas autorizou buscas relacionadas aos dois. E mais, que eles sejam afastados dos mandatos. Além dos parlamentares, um procurador da República também foi alvo da Lava Jato. Ângelo Goulart foi preso em casa, em Brasília. A PF fez buscas na Procuradoria-Geral Eleitoral, órgão do Ministério Público que funciona fisicamente no Tribunal Superior Eleitoral. Em 2 horas de busca, foram apreendidos um HD externo, um celular e documentos. O procurador é suspeito de atuar a favor da JBS em outra operação, a Greenfield, que investiga fundos de pensão. A operação não tem relação com a Justiça Eleitoral. O Procurador-Geral da República se manifestou sobre a prisão. Rodrigo Janot afirmou que o sucesso dessa nova fase da Lava Jato tem um gosto amargo para o Ministério Público e que, a pedido dele, Janot, o Supremo determinou a prisão do procurador e do advogado Willer Tomás e que o objetivo era interromper as atividades ilícitas e que foi pedido o afastamento dele das funções no MP, a exoneração da função de assessor da Procuradoria-Geral Eleitoral junto ao TSE e a revogação de sua atuação nas investigações da Operação Greenfield. Eles são suspeitos de interferir nas investigações e de atrapalhar a negociação da delação de Joesley Batista. Janot conclui dizendo que, como procurador-geral, cumpriu o dever institucional e adotou as medidas impostas pela Constituição e pela lei.